Você já percebeu que praticamente tudo ao nosso redor é matéria? A água que você bebe, o café da manhã, o ar que você respira, o perfume, o leite, até o aço de uma ponte. Mas será que tudo isso é a mesma coisa do ponto de vista químico? A resposta é não. E hoje vamos entender como a química organiza tudo isso. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Química Descomplicada. Eu sou o professor Romésio Carvalho e no episódio de hoje vamos aprender a classificar os diversos tipos de materiais do nosso dia a dia em substância ou mistura. Iniciando, o que é uma substância? Na química, chamamos de substância um material com composição química definida, ou seja, é formado sempre pelos mesmos componentes químicos, sejam átomos ou moléculas, apresentando propriedades químicas e físicas próprias. As substâncias apresentam propriedades físicas constantes, como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. As substâncias podem ser classificadas em simples ou compostas. As substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento químico. Por exemplo, O2, que é o gás oxigênio, H2, que é o gás hidrogênio, O3, que é o ozônio. Observe que esses três exemplos, cada um é formado por um único elemento químico. Gás oxigênio e ozônio, pelo átomo de oxigênio, e o gás hidrogênio, por átomos de hidrogênio. Substâncias compostas, elas são formadas por dois ou mais elementos químicos. Por exemplo, a água H2O é formado por hidrogênio e oxigênio. O gás carbônico CO2, formado por carbono e oxigênio. E o cloreto de sódio, formado por sódio e cloro. Então note que toda substância tem composição definida. Isso é o que diferencia as substâncias das misturas. E o que é uma mistura? Quando juntamos duas ou mais substâncias sem reação química, temos uma mistura. Por exemplo, café com açúcar, o leite, o ar atmosférico e a água do mar. Cada substância que forma uma mistura é denominada de componente e cada componente mantém sua identidade química numa mistura. É interessante destacar que uma característica das misturas é que seus componentes podem ser separados por processos físicos, e esse é um assunto que veremos em um outro episódio. As misturas, elas podem ser classificadas em homogênea ou heterogênea. Uma mistura homogênea é aquela que apresenta apenas uma fase visível, ou seja, tem um aspecto uniforme. Por exemplo, água com sal dissolvido, água mais açúcar dissolvido e o ar atmosférico. Em todos esses três, a gente consegue observar somente um único aspecto uniforme, portanto, é uma mistura homogênea. Vale lembrar que as misturas homogêneas também são conhecidas como soluções, e isso vai ser um conteúdo bem mais para frente nos outros episódios. Mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases. Por exemplo, a mistura de água e óleo. Quando se faz essa mistura, observamos duas fases, a fase água e a fase óleo. Outra mistura heterogênea, água e areia. Quando se mistura água e areia, também conseguimos observar duas fases, a fase água e a fase areia. E uma outra mistura heterogênea é o granito. E no granito a gente consegue visualizar as três fases, que é formada por mica, quartzo e feldspato. Então, se você consegue distinguir visivelmente mais de uma parte, provavelmente aquele material é uma mistura heterogênea. Agora nós vamos aprender os conceitos de sistema, componentes e fases. E esse é um ponto que costuma gerar dúvida em muitas questões de vestibulares. Primeiro, sistema. O sistema é uma porção do universo que está sendo analisada, observada, estudada. E um sistema pode ser uma substância ou pode ser uma mistura. Isso depende da função do seu aspecto visual ou macroscópico e pode ser classificado como um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo.
Um sistema homogêneo é aquele que apresenta uma única fase, um único aspecto uniforme. Já o sistema heterogêneo é constituído por duas ou mais fases, ou seja, dois ou mais aspectos uniformes. Os componentes, ele representa o número de substâncias presentes no sistema. Já as fases representam o número de porções visivelmente distintas de aspecto uniforme. Vamos entender cada um desses com alguns exemplos. O primeiro é um sistema formado por água pura líquida. Neste caso, o sistema é formado por um único componente, que é o H2O. Apresenta uma única fase, que é a fase líquida, e o sistema é classificado como homogêneo, porque apresenta uma única fase. Um outro exemplo é um sistema formado por água com cloreto de sódio dissolvido. Neste caso, o sistema apresenta dois componentes, que é o H2O, a água, e o cloreto de sódio, que é o sal. Apresenta somente uma única fase, que é a fase líquida, porque se o sal está dissolvido na água, a gente não consegue distinguir quem é a água e quem é o sal. Então apresenta um único aspecto uniforme. Sendo assim, com a única fase, trata-se de um sistema homogêneo. Um terceiro exemplo é quando tem um sistema formado por gelo e água líquida. Neste caso, tem também somente um componente, que no caso é a água. Tem duas fases, que é a fase sólida, que representa o gelo, e a água líquida, então tem a fase líquida. E o sistema é classificado como heterogêneo, porque apresenta duas fases. E no quarto exemplo, é uma mistura clássica, que essa eu pergunto para muitos alunos e cerca de 98% deles erram. Água e óleo se misturam? A maioria diz não! E claro, pessoal, claro que se mistura. E é uma mistura heterogênea. Água e óleo se misturam. Quando se mistura água com óleo, a gente consegue observar as duas fases. Uma fase água e uma fase óleo. E neste caso, tem dois componentes, o componente água e o componente óleo. E o sistema é heterogêneo, que trata-se de uma mistura heterogênea. Agora vem aqui a estratégia para a prova, uma dica prática para o Enem e vestibulares. Sempre que tiver uma questão envolvendo o sistema e mistura, faça sempre essas três perguntas. A primeira, é uma substância ou trata-se de uma mistura? Se for uma mistura, vamos nos perguntar, ela é homogênea ou heterogênea? E logo depois a terceira pergunta é, quantos componentes e quantas fases possui? Então isso resolve grande parte das questões. Hoje você aprendeu que a química não observa apenas os materiais, ela organiza o mundo. Aquilo que parece comum no dia a dia, como o café, a água, o ar e o leite, ganha outra dimensão quando olhamos com olhos químicos. Se esse episódio te ajudou, compartilha com alguém que está estudando química e me segue aqui no Química Descomplicada, porque aprender química pode ser muito mais simples do que parece.